Olá, bom dia. Vemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje na Bíblia, Dija. Hoje caiu 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Aí um título fala a conduta de Paulo em Tessalônica. Né? Vou só explorar um pouquinho, eu vou falar depois do restante. Aqui, Paulo está se referindo aqui, ele vai enviando essa carta para os irmãos de Tessalônica, onde ele tinha estado um período anterior, né, e tinha ali pregado a palavra de Deus, e ele envia essa carta para os irmãos, falando sobre do comportamento que ele teve diante quando ele esteve lá, né, do testemunho que ele deu quando ele estava lá, porque ele trabalhou, ele pregou ali, além de ser maltratado por alguns irmãos de outros lugares onde eles tinham passado. Eles chegaram com muito sofrimento ali e ensinaram os irmãos aquilo que Deus os tinha mandado fazer. E ele sempre foi fiel a Deus no que Deus confiou eles a fazer. Ele falou assim, ó, você pode prestar atenção, do jeito que Deus me pediu para fazer, eu fiz. Eu não procurei a honra e nem a glória de nenhum homem, não procurei agradar ninguém por nenhum interesse, mas eu vim aqui fazer a vontade de Deus que tem me enviado aqui. E os irmãos viram que eu sempre trabalhei, não fui pesado para ninguém, aí não fui dependente de ninguém, tudo eu fiz para poder ser leve, para dar um bom testemunho para os irmãos aí. E ele está falando isso aos irmãos ali, tipo, encorajando os irmãos a fazer a mesma coisa, dar um bom testemunho, né? Não dar um mau exemplo, não buscar interesses, buscar o evangelho para trazer interesses para si próprio, para se autopromover ou para ganhar algum recurso, algum dinheiro, ficar conhecido, nada disso, é somente para trazer o reino a outras pessoas, para levar a palavra do reino a outras pessoas que vão ser ali alcançadas pelas nossas vidas. É o mesmo que acontece conosco hoje, né? Não buscar a honra de ninguém, né? Alguém fala assim, ó, ele ali é tal coisa, é que Deus tem que te conhecer, porque ele sonda o teu coração, sabe a intenção do seu trabalho. Por que você está fazendo isso? Para agradar a Deus, para cumprir o ministério que Deus te deu, ou para agradar algum homem, para chegar em algum lugar, alguma posição que você quer chegar na sua vida por intermédio disso? Paulo está falando assim, não, eu nunca fui interesseiro, nunca tive interesse de agradar ninguém, somente aquele que me confiou a fazer a vontade dele, que é o nosso Deus, né, o Pai de todas as pessoas. Isso é uma coisa que nós temos que levar para nós, irmãos. Não é somente falar as palavras de Deus, falar o que é bonito da parte de Deus, falar que Deus faz e acontece, e nós dar um testemunho totalmente contrário. Não é assim. Se você tem autoridade para exortar alguém, para também passar uma palavra de esperança, mas você tem que agir conforme aquilo que você fala. Não adianta eu falar de Deus, falar coisas deslumbrantes e depois eu ali não ter um comportamento com aquilo que eu disse de Deus, com aquilo que Deus diz para que a pessoa seja. Aí você cai em contradição, você cai num descrédito com a pessoa. A pessoa diz tanto de Deus, mas age incorretamente conforme Deus lhe ensina. Ou seja, o testemunho, irmão, do irmão e da irmã que menciona a palavra de Deus tem que ser de acordo com a vontade daquele que chamou ele, né? O testemunho. Não adianta eu falar de Deus e dar um mau testemunho, que não vão confiar naquilo que eu disse, mesmo que seja a palavra de Deus, mas pela minha boca não confiarão, por causa do meu testemunho, do meu comportamento na rua ou em qualquer situação que presenciar. Então o testemunho aqui é o tema dessa semana, o testemunho do servo de Deus, da serva de Deus, que vai falar dele. Amém, amém. Então, como fala essa semana, né, nós temos que sempre estar cientes que não é que você vai ser um santo aqui na terra, você vai ser igual Jesus foi aqui na terra, né? Você vai abdicar toda a sua vida. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando em conduta de ser justo, de ser verdadeiro, de ser uma pessoa de Deus, aquele que vai levar a palavra de Deus sem segundas intenções. Quantas pessoas que falam todo dia que são boas, falam em Deus e falam em Deus para as pessoas, ai, Deus está me ajudando, ai, graças a Deus, ai, não sei o que é com Deus. Só que a atitude do dia a dia, a pessoa mente para ela se beneficiar em algum aspecto, e elas são tão viciadas à mentira que elas mesmas se colocam os pés pelas mãos, elas esquecem do que elas mentiram, ou então até acreditam naquela mentira. Então, quando você faz algo para o teu próximo, que está do seu lado, seu amigo, seu irmão, seu familiar, seu marido, e você começa direto a mentir, e isso vira um vício, né? Como você vai falar para ele amanhã da palavra de Deus? Como que você vai falar que você é uma pessoa boa, que você está procurando Deus, procurando melhorar, se você não cura a sua mentira, se você não cura a sua personalidade, se você não procura melhorar nisso, né? Mas criticar outras pessoas é a primeira a apontar. Então vamos assim, meus irmãos, a conduta de quem leva a palavra, não é só pastor, não é só aquele
discípulo que está seguindo Deus, o Padre, não é só eles que tem que levar a palavra. Quando você leva a palavra para o teu familiar, você também está fazendo parte de um desígnio de Deus aqui na Terra. Você também está sendo um instrumento de Deus aqui na Terra. Agora, o que adianta você falar em Deus agora e você mentir 3, 4 dias, você usar daquela pessoa para você abusar em alguma coisa, ou você roubá-la, ou você achar que você está levando vantagem em alguma coisa, você está enganando uma pessoa, né? Por estar levando vantagem, e depois você vem aquela voz mansa, dando uma de santo, de santa, né? Querendo manipular a situação para que você receba a bênção do Senhor e leve para aquela pessoa uma impressão, não porque você está tão intencionado na bênção. Você está intencionada e colocar uma aparência para aquelas pessoas, né? A má intenção continua. Porque quando nós somos viciados em uma má conduta, né? Nós temos que parar e nos analisar, colocar no espelho e ver o que nós somos. Por que as pessoas se afastam? Por que eu não consigo ter uma coisa verdadeira com as pessoas? Porque eu não sou verdadeira. Eu não sou uma pessoa verdadeira. Eu sou uma pessoa falsa. Eu sou uma pessoa manipuladora. Então, quando nós falamos em Deus, principalmente aqui, nós não temos que buscar a glória no homem. Nós não temos que... O que é isso, buscar a glória no homem? Nós não temos que ir lá querer aparecer para todo mundo, nós somos santos. Nós não temos que mostrar para todo mundo, nós somos poder. Nós não temos que mostrar para todo mundo que nós temos Deus junto a nós. Só Deus está conosco. Isso é uma arrogância tremenda. Nós não temos que mostrar para as pessoas que nós somos mais entendedores da palavra do que as outras pessoas. Não. Nós só temos que fazer a nossa parte. Se Deus nos usa, nós temos a obrigação e compaixão, né, e com amor fazer aquilo para passar para o nosso irmão, nosso próximo com verdade, né? Se erramos, pedimos perdão a Deus. Fala assim, estou tentando não errar mais, né? Se corrigir dia a dia. Que nosso Senhor possa nos alcançar a tua graça, a tua bênção e nos perdoar nossos pecados. Porque todos nós erramos. Então, se nós viemos nesse mundo, nós viemos para aprender alguma coisa. Então, se Deus nos usa para levar a palavra dele, então sejam melhores, não mintam, não sejam falsos, não sejam oportunistas, não queiram o poder, não queiram se mostrar perante os outros, ou então usar a palavra de Deus como instrumento para você ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, usar a palavra para você se fazer de santo e bonzinho, mas por trás você está escondido atrás da palavra de Deus, você é uma outra pessoa e não aquela que você demonstra para os outros. Então não, quem sonda o coração, eu pergunto para vocês, é Deus. Então se a vida daquela pessoa cai e desmorona, você fala, não entendi por que aquela pessoa é tão boa, mas porque ela passou a aparência de boa. Só que na verdade aquela pessoa tem um coração negro, aquela pessoa que está sempre com oportunidade e ela engana as pessoas, né? Ela mente para as pessoas. Então Deus deixa aquele filho realmente que está ali em seu desígnio, levando a palavra dele, sendo sincero, que ele mostra para aquela pessoa quem é ruim e quem que é bom, entendeu? E ele livra você que segue os desígnios direitinho, todos esses males, Deus o livra. Pode até tardar, mas ele livra, tá? Ele te protege, ele te guarda. Se alguém está te enganando, não pague com a mesma moeda, porque você não é isso, você não é assim, você é uma pessoa de Deus. Então deixe que os outros te mintam, te enganam, te traiam, te passem a perna. Simplesmente se afaste. Se afaste e não queira aquela pessoa mais perto de você. Não tem necessidade. Porque não tinha necessidade aquela pessoa mentir para você. Não tinha necessidade daquela pessoa te enganar. Se ela inventou tudo isso, aquele emaranhado e ela si mesmo se deu um nó em volta dela mesma, é problema dela com Deus. Mas Deus está te vendo o seu coração. Então leve sempre a verdade, leve sempre a bênção para a vida das pessoas e levem a verdade nua e crua, mesmo que doa, mas levem a verdade. Você está ajudando aquela pessoa a aprender alguma coisa quando você fala a verdade, quando você dá uma chamada de atenção. Assim, eu simplesmente me afastei porque você não é verdadeiro, você não é verdadeira, você me traiu, você se oportunizou de alguma situação pensando que eu sou criança. E não se trata os outros assim. Então, um discípulo de Deus que leva a palavra tem sempre que estar
né, do lado da palavra, do lado de Jesus. Jesus nunca ficou passando a mão na cabeça de todo mundo. Jesus falava a verdade. Podia ser para o rei, não é? Verdade. Podia ser para os sacerdotes da época, super famosos, né? Como aquele mago que a gente leu semana passada, que ele queria comprar o dom que aqueles discípulos de Jesus tinham. Não existe isso. Não adianta você pagar para dar uma de santinho. Você nunca vai ter aquilo que a pessoa que realmente tem a Deus no coração tem essas bênçãos, né? Tem essa... E amanhã ou depois, quem leva a bênção também, se cair também em perdição, vai perder tudo aquilo, porque tem que levar sempre um aprendizado. A gente tem que se levantar, né? E a gente tem que pedir perdão e ser humilde, se reconhecer, que é o mais importante, meus irmãos. Reconhecer que a tua conduta está totalmente errada, né? Aí é o começo da sua cura, é o começo da sua, de se alavancar. Quando você é humilde e pede perdão, olha, eu menti, eu fiz isso, fiz aquilo, me perdoe. Isso é humildade, isso é reconhecer o erro, pedir perdão à pessoa que você magoou, com verdade, a pessoa que você... Quantas pessoas que falam assim, eu estou trabalhando com o Jair e mais uma pessoa. A pessoa quebra alguma coisa lá e deixa lá no cantinho. Quando eu vou ver que quebrou uma coisa minha, eu falo, quem quebrou? Ela vai falar primeiro, eu não fui. Não é assim? Tá pondo a culpa em quem? No Jair, no outro, né? E não é uma coisa feia? Fala, olha, me perdoa, acabei de quebrar isso aqui, eu lhe pago, quanto que é, eu vou fazer, acabei de estragar tal coisa. Sabe, assumam o seu erro, assumam a sua verdade, assumam a sua posição como pessoas humanas íntegras, né? Porque Deus tem que te abençoar quando você fala justiça, você fala a verdade, você é justo, né? Isso sim Deus vai trazer para você. Então hoje eu vou encerrar diferente. Vou encerrar com uma oração, que ensinar vocês como nós conversamos com Deus. Não precisa ser uma oração decorada, né, Jair? Não. Então, como o Jair sempre fala, meu Senhor, meu Pai, soberano Deus, eterno Pai. Essa é a palavra dele. Que sejamos sempre instrumentos da sua vontade. Que sejamos melhores a cada dia. Que Deus os abençoe, que suas bênçãos abençoe todas essas pessoas que estão nos ouvindo. Que as bênçãos do alto caiam sobre todos os seus familiares, todos vocês, sua casa, seus lares, seus animais, sejam purificados e abençoados com a bênção do Senhor. Que o Senhor traga para nós, para nossa semana, toda essa paz, essa bênção, esse encaminhamento, nossa melhora, que nós reconheçamos nossa conduta errada, que nós consigamos ser pessoas humildes para que reconhecemos o nosso erro e que nós possamos pedir que a tua bênção, a tua glória nos atinja, Pai, para que nós possamos melhorar, que nós possamos receber esse dom do Espírito Santo, esse dom divino todos os dias, para que, como Deus em gotas, como uma gotinha de Deus, uma gotinha de verdade, uma gotinha de cura todos os dias, nossa vida transborde como um rio em bênçãos, que nós possamos espalhar essas bênçãos a todas as pessoas da terra e aquelas que nos cercam, que sintam as suas bênçãos, Pai, quando nós pisarmos a algum lugar, na casa de alguém, que nós possamos levar sempre a luz, a glória do Senhor em todos os momentos. Que o Senhor seja para nós o Rei eterno, o Rei do universo, aquele que nos cura, que nos deu o poder de estar aqui, que nos deu o poder da bênção da palavra, que nos deu tudo o que nós somos, que nós sem o Senhor não somos absolutamente nada. Então, Pai, que as suas bênçãos, através da minha vida, da vida de Jair, passe para todas as pessoas do canal, que estejam te ouvindo, que sejam curadas suas células, purificadas, o nosso ambiente, dos nossos lares, que nossos familiares também recebam a bênção da cura, que recure seus órgãos, que curem as suas células, que sejam saudáveis, Pai, que nós possamos receber nossa mente e nosso coração com as bênçãos e a paz do Senhor todos os dias, porque é através da nossa mente e nosso coração que nós nos curamos, que nós nos purificamos, porque é ali que surge todos os nossas curas e também os nossos tropeços, ali que vem as doenças do nosso corpo, através da nossa mente e nosso coração. Então que purifique, que ampare, que proteja, que cure, que nós tenhamos sempre positividade, que nós sejamos amor no coração e na nossa mente, e que o Senhor esteja conosco todos os dias de nossa vida, abençoando e curando em todos os momentos. Que assim seja.
Graças a Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Que nós tenhamos uma semana com uma conduta impecável perante Deus. Amém? E que a paz do Senhor seja com todos vocês. Até a próxima semana. Amém. Boa semana. Até sexta.